Bonsai tem frente. Tem frente. O bonsai, por que ele tem frente? Porque como é uma cultura que veio do Japão, depois de 3 meses que você passou o arame, você corta. Ó, essa daqui dá um rolo, gente. Eu faço stories dela, o pessoal fala, vamos fumar esse bonsai aí, meu Deus do céu. Gente, não é droga, tá? Não é maconha. Sabe qual que é o mito que as pessoas acham? Que o bonsai no vaso ele vai engrossar. Não vai, gente. Não vai. Pensa num cara que é ligado nos 320 volts. Esse é o Mac Fernandes do ABC do Bonsai, que disse que a arte do bonsai acabou acalmando ele. Bom, brincadeiras à parte, o cara é muito generoso, foi muito legal com a gente, dividiu tanta informação que eu quis sair de lá cultivando bonsai aqui em casa. Bom, e se você não é membro do canal Jardim Onírico, seja membro com benefícios exclusivos. Esse episódio está demais, vocês vão amar. Olá pessoal, tudo bem? Vocês sabem que este canal já rodou milhares de quilômetros para trazer para vocês os melhores conteúdos. Já foi para Tailândia, na casa de Luiz Neto, a gente já foi para o Japão mais ou menos, agora sim a gente está no Japão. Queria chamar o convidado de hoje para fazer parte aqui dessa conversa, o Mac, ou MacDonald Fernandes. Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, e você? Com 2 brasileiros aqui, talvez a gente nem esteja no Japão. Obrigado por receber a gente está no ABC do Bonsai, que fica em São Paulo. Exatamente. Zona Leste. Mas isso aqui é um espetáculo, cara. Eu estou realmente impressionado. O Mac acabou de chegar, eu nem conversei com ele ainda. E eu já fiz umas imagens e já estou impressionado, mas eu quero saber a história dele inteira. Só que a gente não vai começar daqui, a gente vai começar de outro canto aqui do ABC do Bonsai. Fica no episódio que você vai adorar. Olá, amigos e amantes da arte do bonsai, sejam bem-vindos. Ó, aqui um takeover aqui, ó, que beleza, muito legal. Então você estava me contando aqui, atrás das câmeras, que aqui era uma casa que você reformou. Era uma casa. E aí, pô, e essa estrutura aqui, você está há 3, 4 anos nisso. 3, 4 anos. Mas me conta aqui, como foi a concepção, qual foi a ideia? Aqui é um lugar para a pessoa sentir experiência de como se ela estivesse no Japão. E eu começo a falar, olha a situação, começo a me arrepiar todinho. Porque logo quando você entra, você dá de cara com 2 guardiões japoneses, que a gente chama de Shinsa. É o macho e a fêmea. O Shinsa, no Japão, ele tem um mito de tirar as energias ruins, de afastar maus espíritos, maus pressentimentos, maus agouros. E aí, se o espírito, a energia da pessoa não estiver legal, ela estiver meio assim, a cascata ela vem com a água corrente, arranca o resto, deixa tudo lá fora. Lava e vai embora. Aqui só entra coisa boa. Que legal, cara, que máximo. Bom, parabéns. Obrigado, cara. Quero saber de tudo isso. E antes que vocês, mais conscientes ambientalmente, falem, essa água aqui é de reuso, tá? Isso. E é de chuva. Ele já vai contar tudo isso pra gente. Então, nada melhor do que começar pelo começo. Exato. Vamos lá, então. Seja bem-vindo. Meu amigo, eu te disse na abertura, eu estou impressionado. Agora, com essa história, né, que você contou pra gente ali dos guardiões e da água e tudo mais, parabéns, porque o empreendedor brasileiro merece a reverência. Mas eu queria saber como começou essa história, cara. Qual que é a tua conexão com o Japão ou com a arte, né, com os bonsais em si, que demandam uma técnica fantástica e que você traduz tão bem no seu canal, eu acompanho. Enfim, outro dia
Eu vi você no TikTok fazendo com três arames, fazendo um pré-formato de um pré-bonsai. Entortando o bonsai. Entortando o bonsai com a prática. Eu falei, nossa, eu queria nascer assim. Mas me conta aí, cara, me conta um pouco da sua história. Gente, o ABC do bonsai ele começou por acidente. Eu trabalhava na Volkswagen do Brasil, eu trabalhava na montadora ali, armação, peãozão mesmo. E aí a coluna ficou ruim. Eu sou ex-atleta profissional de ciclismo, eu fui 10 anos profissional. É mesmo? Corri na Europa, corri na América do Sul inteira. Olha só. 5 anos de seleção. Só que chegou uma hora que eu falei, não, vou trabalhar. Aí eu entrei para trabalhar, o serviço era muito pesado. Minha coluna não aguentou. Aí o médico falou, ou você opera, ou você vai para cadeira de roda. Só que quando você operar, você vai ficar 1 ano de recuperação. E eu falei, caramba, tá, e aí? Você não vai poder fazer academia, você não vai poder andar de bicicleta, você não vai poder fazer nada. É 1 ano de recuperação, coluna é coisa séria. Aí eu pensei, como que eu vou fazer para ficar 1 ano parado? Eu vou ficar louco, porque eu sou muito acelerado. Você é atleta, cara, atleta não fica parado. Nossa, e eu descobri recentemente que eu tenho superdotação. Então o superdotado, ele não consegue parar, ele está sempre criando, sabe, trabalhando, evoluindo. Aí eu pensei assim, Deus, me dá uma luz, o que eu faço? Deus não me deu a luz. Aí eu fui para a mesa de cirurgia, saí da cirurgia, fui pro quarto, adivinha qual filme que passa? Karate Kid. Karate Kid. Aí eu vi o seu Miyagi lá, tic, tic, tic. Eu falei, nossa, que legal esse negócio. Que ano foi isso? Isso foi em 2010. 2010, tá. Eu falei, que bacana isso daí. Eu já catei o laptop, comecei a pesquisar, eu, do meu jeito, né, louco, alucinado, comecei a estudar, e eu só podia estudar. Fiquei 1 ano estudando. Aí um belo dia, um amigo meu do fórum, da internet lá, falou, mas eu não consigo entender o que você está falando. Eu falei, calma. Eu fiz um vídeo para ele e coloquei no YouTube. Passou 3 meses, o YouTube me manda um e-mail, olha, seu vídeo é muito bom, tem muito acesso, é original, a gente quer se tornar parceiro. Eu falei, o YouTube quer se tornar parceiro? É golpe do Pix. O Google. Eu falei, isso aí é vírus. Não vou... vou clicar nisso aqui, sabe? Só para ver. Ativei o antivírus e era verdade. Começou a cair centavos de dólar numa conta lá, AdSense. Falei, rapaz, isso existe. Dá para eu fazer o meu hobby e custear com os vídeos. Eu comecei a fazer vídeo, comecei, não parei mais. Isso em 2010. 2010, então você estava quando o mato era alto. Não, muito alto, era floresta. É quando o YouTube mandava e-mail ainda. Exato. Porque hoje não manda mais e-mail. Manda nada, cara. E aí, em 2014, eu li um livro, Os Segredos da Mente Milionária. Eu comecei a estudar educação financeira, eu com a minha mania de estudar. E eu falei, caramba, eu posso montar minha empresa. Aí em 2015 foi oficialmente a montagem do CNPJ, mas desde 2014 eu já comecei a trabalhar com bonsai. Em 2017 eu já saí da Volkswagen, não dava mais para mim. E tô tocando meu barco até hoje. Até hoje. E aí você construiu este templo. Exato. É um templo aqui. Muito bem, cara. Mas o gostoso é isso, sabe? Você não tem nenhuma ascendência japonesa? Nada. Nada? Zero. É mineiro com paulista. Mineiro com paulista. E a descendência lá de trás é europeia, ó. Italiano com português, só as entradas. E ó, outra coisa, viu, gente? Ele falou McDonald's é o nome de batismo, não é nome artístico, não. Cara, eu tô realmente impressionado e queria saber de você, como foi seu início, assim, com os bonsais? Assim, você viu o Miyagi lá, bacana, mas e aí, como que você falou, tá legal, vou pôr a mão na massa? Como você começou? Eu já fui no Garden, comprei uma plantinha, os famosos bonsais de supermercado. E aí eu percebi que eu comprei uma planta morta, que inclusive é daquela espécie que está plantada ali, ó. É um Juniperus horizontalis, que o pessoal chama de Junípero jacaré. E quando a gente compra em supermercado, normalmente no supermercado eles não regam direito. E essa planta ela só vai apresentar que está morta 30 dias depois, que ela começa a ficar marrom. E eu comecei a entrar em desespero, eu falei, meu Deus do céu, mas eu estou regando, eu estou fazendo tudo direitinho, estou dando sol e a planta está morrendo. E aí pesquisa, descobri que eu tinha comprado a planta morta. Entendi. E só que eu não paro, né? Eu não desisto, eu sou brasileiro mesmo. Aí eu falei, não, vou comprar outra planta. E comprei mais outra, e mais outra, e mais outra. Que legal. Hoje tem quase 2.000 aqui já. 2.000, que impressionante. Bom, e para você que ouviu o nome Junípero, talvez lembre de um episódio com o Kojima, o Wilson Kojima, que tem uma plantação maravilhosa de juníperos. Meu amigão, cara, eu adoro ele. É um cara sensacional, tem episódio nesse canal, o link está aqui embaixo.
Mas aqui é um trechinho, eu tô vendo aqui uma cerejeira, isso aqui é de mentira, né? Não, de verdade. É de verdade? Uma cereja brasileira. E ela é comestível? Comestível, pode comer. Prova essas que estão bem escurinhas pra você ver que delícia. Gente, eu acho que a coisa mais gostosa é pegar o bonsai e comer o fruto, porque parece que você tem um pomar, um mini pomar em casa. Bom. Docinho, né? Então, ó, tem mais de 60 anos de idade essa azaleia. É uma azaleia, né? É uma azaleia. É. Gigantesca. 60 anos de idade. Tem mais disso daí. Dá pra ver pelo na verdade, a frente dela ela tá aqui, ó. Ah, tá. Como eu vou virando para ela não ficar forte muito de um lado só. Ah, tá aqui a frente. Aqui dá pra ver melhor. E explica isso pra gente. Bonsai tem frente. Tem frente. O bonsai, por que ele tem frente? Porque como é uma cultura que veio do Japão, ele tem que reverenciar o espectador. Então todo bonsai de qualidade que você olhar, ele vai estar assim para a pessoa. E sempre, que é a reverência. E sempre abraçando. Então ele está reverenciando e abraçando. Igual tá aqui, ó. Que interessante. Esse galinho ele sai, então ele está sempre querendo abraçar a pessoa. Que legal. E aqui então, bom, eu sei que lá para dentro tem insumos e aí vocês estão vendo as imagens aí, tem bastante coisa. E essa aqui é uma parte o quê? É um showroom? O que é? Essa aqui é a minha coleção. Sua coleção? São meus filhos. Seus filhos? Meus filhos. Aqui se você quiser comprar, pagar R$1 milhão, você não vai levar. Não leva? Não leva. São plantas que a gente está trabalhando há muitos e muitos anos. Quanto é muitos e muitos anos? 10. 10 anos. 12. Essa planta aqui deve ter mais de 100. Porque ela veio lá do Nordeste brasileiro, lá da Caatinga, onde tem os filmes do Lampião lá. Se você olhar a casca dela, você vai ver que ela já sofreu tudo que tinha para sofrer na vida. E agora a gente está tratando ela a pão de ló. É uma caliandra espinosa. Caliandra. E ela é nativa? Nativa do Nordeste brasileiro. Nordeste, que da legal. Caatinga mesmo. Que legal. Só que a gente tem também jabuticaba. Essa daqui, ó, ela veio de um viveiro e ela estava muito sofrida. Muito. Quase morrendo. Eu falei pro cara, deixa eu cuidar dessa planta aí. Aí eu comprei ela. Agora a gente está recuperando ela. Essa aqui é uma jabuticaba caipirinha. Mas isso é interessante saber. Quando você pegou ela já era pré-bonsai ou bonsai ou ela era uma árvore que você... Não, na verdade ela estava numa bacia grande. Tá. Como ela morreu para cima, só sobrou a parte de baixo, eu olhei. Eu falei, opa, você viu o potencial. Dá para fazer um bonsai aí. Entendi. Então já era uma árvore desenvolvida dentro de uma bacia. Dentro de uma bacia. E como ela não teve espaço para crescer as raízes... Morreu em cima. Morreu em cima. E como a gente sempre usa plantas diminutas para trabalhar com bonsai, tá aí. Que interessante. Olha, você vê que o caulão já desenvolvido, né? Essa planta aqui deve ter por volta aí de uns 40 anos de idade. 40 anos de idade. Para mais. E que horas que você fala assim, cheguei com ela? Porque jabuticaba é devagar, né? Bem devagar. Que hora você fala, cheguei no ponto que eu queria com ela? Com a jabuticaba? Demora. Na verdade, no bonsai, a gente nunca chega num ponto que a planta está pronta e acabou. Tá. Por exemplo, essa contínuo. daqui. É contínuo, porque a planta, o bonsai é uma arte viva. Uma arte viva que ela está em constante crescimento. Então, cresceu, a gente poda. E aí, depois, como a gente evolui junto com a nossa planta, por exemplo, essa daqui, eu percebi que ela me dá um movimento muito mais bonito se eu trocar ela de vaso e cortar esses dois galhos aqui. E trazer esse galho aqui para baixo. Consigo ver. Então a gente começa a estudar... Vai fazer um negócio... Isso, bem para cá, ó, formando um patamar. Mas haja coragem, chegar e falar, fofo, obrigado por tudo. Estaca-lhe ali. Mas é evolução, né, cara? E é legal que a gente evolui como ser humano, assim como o nosso bonsai evolui como arte. Bom ponto. E isso isso é com o tempo. Só o tempo faz isso, Só né? o tempo. A gente só evolui com o tempo, com acontecimentos, episódios. Sim. Interessante. E aqui, qual espécie é essa? Esse aqui é um Pithecolobium tortum. Tortum, tá. O pessoal agora mudou o nome, né? Virou Chloroleucum tortum. Tortum. E essa planta, ela tem uma história bacana. Opa, adoramos Ela foi história. coletada, onde ia fazer um empreendimento lá. Eles tiraram ela. Quando chegou aqui, essa parte aqui, ó, era tudo... Parecia que era tudo vivo. Só que isso aqui era tudo cupinzeiro com formigueiro junto. Quando eu comecei a mexer, tem até vídeo no YouTube dela, começou a sair formiga, cortadeira de todo lado, eu fiquei em desespero. E aí, só uma... Interessante, bom que você citou o YouTube, para quem quiser te seguir, ABC do Bonsai. ABC do Bonsai. Lá a gente publica vídeo toda semana, ensinando técnicas,
Tudo que eu aprendo, eu divido com o público. Você tá 10 anos fazendo 10 anos no YouTube? São 13 anos. 13 anos no YouTube. 13 anos. Toda semana com conteúdo não esgota não, meu filho? Não esgota, cara, porque a gente toda vez aprende alguma coisa. É verdade. E a planta, ela às vezes, vamos supor, a gente acha que chegou no ponto final dela. Aí você olha, ou alguém te dá um pitaco, alguém te dá uma dica, como é que, mas você já parou pra pensar, e aqui? Aí você fala, caraca, velho. É verdade. Como que eu não vi isso? E aí você muda o projeto todo de novo. E se dá curso, como que é? Curso online, curso presencial. Isso a gente descobre como? Pelo Instagram, por onde? Digitou ABC do Bonsai, aparece tudo lá. Tudo lá, tá bom. Curso online, palestra motivacional. Tem tudo. Eu sou meio doido, gente. Eu não paro. Que ótimo. Agora, eu estava passeando aqui e vi essa cabelenta aqui. Isso. Elba Ramalho. Maria Bethânia. Gostei do nome, cara. Elba Ramalho, Maria Bethânia. Eu tava procurando um nome pra ela, vai ser Elba Ramalho agora. Elba Ramalho, pronto, aqui, ó. Porque é a característica dela, você quer deixar assim, você está deixando para daqui a pouco dar uma trimada, o que é isso? Vou explicar. No bonsai, existem vários quesitos para ter uma árvore de alto nível. O primeiro dele é o quê? Nebari. Nebari, se você olhar na praça, aquela planta bem velha, você vai ver as raízes saindo e entrando na terra. Tá. Isso a gente chama de nebari. Isso aqui, por exemplo, essas raízes, ó, saindo, entrando aqui, a gente chama de nebari. Depois a gente tem a conicidade. Porque uma planta velha, o que ela é? Ela é grossa e vai afinando até o topo. Então é um cone. Isso, por isso que vem conicidade. Essa planta aqui, ó, ela já tá bem grossa, tá vendo? Tá. Ó minha mão aqui como é que fica. Só que os galhos ainda não estão grossos o suficiente para ficar equiparado ao tronco. Tá. Então a gente deixa crescer, ficar bem cabeludo, poda. Deixa crescer, ficar bem cabeludo, poda. Tá. E aí o galho vai engrossando com o passar dos anos. Tem uma pergunta de iniciante, porque em bonsai eu sou iniciante mesmo, cara. Admiro muito. Eu tentei com 16 anos de idade, por estaquia. Falei, vou começar do zero. Cortei 20 estaquinhas lá de não sei, lembro o que era. Claro que deu ruim. Se, por exemplo, você corta aqui. Certo. Tá? Não sei, onde que seria o corte, só para me mostrar? O corte seria, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo que aqui ele já engrossou alguma coisinha? Isso. Eu corto aqui e direciono esse cara para cima. Passo um araminho. Tá, beleza. E aí, o seu próximo corte vai ser aqui em cima em algum momento? Isso, vai ser mais ou menos aqui, ó. Ah, tá. Porque Entendeu? quando a hora que isso aqui engrossar. Isso. Ah, tá. Deixa então... crescer por volta de uns 30, 40 centímetros, corta. 30, 40 centímetros, corta. Entendi. Só que a gente nunca corta e deixa, por exemplo, o galho cresceu para cima. Quando a gente corta, a gente escolhe uma direção. Para quê? Para criar o zigue-zague. Porque o que é mais bonito no bonsai? É os movimentos de zigue-zague. Olha aqui de baixo para você ver. Se você observar, você nunca vai ver um galho reto. Sempre está torto. É verdade. Olha essa imagem que interessante. Então você aqui. poda e cria um movimento. Poda e cria outro movimento. Tá. Então o que deixa o bonsai muito, muito valioso é movimento. Entendi. Quanto menos reto tiver, mais valioso é a planta. Mais valioso é a planta. E essa planta tem quantos anos, mais ou menos? Essa aí tem por volta de uns 80, 90. Uns 80 anos. E como foi coletada, a gente não sabe mensurar a idade exata. E aí, até a gente sempre olha para... Você fez a crítica, né? Você comprou no supermercado lá, que vende como bonsai. O que você compra no supermercado não é bonsai. Não, gente. É no máximo um pré-bonsai. No máximo. Bem pré-bonsai mesmo. Bem pré-bonsai. É um bebezinho. O que define para você, isso aqui já é um bonsai? O bonsai, primeiro, ele tem que ter um nebari legal. Ele tem que ter o coquejum, que é a conicidade. Ele já tem que estar com os galhos primários. Primários são os que saem do tronco. Tá. Bem posicionados, grossos. Tá. Os galhos secundários já tem que ter um pouco mais de conicidade, tem que ter movimento. Aí, depois que a planta tem tudo isso e está num vaso definitivo, a gente pode chamar de bonsai. Tá. No melhor dos hipóteses, peguei uma planta que é rápida e sou muito bom em fazer isso. Quantos anos? De um pré-bonsai desde o supermercado até um... Pelo menos uns 10. Então, gente... 10 anos. Isso sabendo já... Então tendo bastante conhecimento. É a arte da paciência também. Sabe o que é legal? Eu era um cara acelerado. Você era? Não, eu já era muito mais. Agora está tratado. Agora Tá bom. Tá coleção a coluna não deixa muito. Mas eu era muito mais acelerado. O que o bonsai ele ensina? A paciência.
Nem tudo é no seu tempo, amigão. Se você mexer comigo agora, eu vou morrer. Então você mexeu na raiz. Você tem que deixar a planta em paz por no mínimo 6 meses. 6 meses. Deixa ela crescer, brotar. Se você quiser passar o carro na frente dos bois, você vai matar a planta. Vai matar a planta. E eu já matei várias. Matou várias. E aí a gente aprende, Quem né? nunca? Quem nunca? Quem nunca? Bonsaísta que nunca matou planta, desculpa. Não é bonsaísta. Não faz bonsai, gente. Não faz bonsai. Tem a pergunta do iniciante, o verdadeiro iniciante aqui. A gente ganhou um pré-bonsai do Kojima. E aí, a gente rega ele bonitinho, cuida, ele tá com os arames, mas e o medo de mexer, porque a gente não sabe quando que aquela direção que ele tomou tá pronta pra gente ir lá e mexer. Como eu vou saber, por exemplo, nesse bonsai aqui, que tá na hora de eu mudar, de eu tirar o araminho dele e mexer nele, porque ele estabilizou naquela posição. Vem cá que eu vou te explicar detalhadamente. Por que que a gente usa o arame? Em primeiro lugar, na natureza, o galho ele cresce. E ele vai fazendo o quê? Ele vai ficando velho. Com o passar dos anos, ele vai ficando o quê? Pesado. E vai abaixando. E vai abaixando. Chega uma hora que ele tá na horizontal. Aqui, a gente tem que acelerar esse processo. Então o galho que está reto para cima, a gente passa o arame e a gente entorta. Então aquele galho que era retão, eu vou passar o arame, ele vai vir para cá e vai ficar todo torto assim. Depois de 3 meses que você passou o arame, você corta o arame e o galho não sai da posição. Então em espécies nativas, tropicais, 3 meses é o suficiente. Agora junípero, chimpaco, Juniper horizontalis, qualquer um ano. Deu um ano. Ou então, se você começar a perceber que o arame começou a marcar o galho, que começou a incrustar, aí você pode cortar aquele arame. Que o galho já engordou o suficiente, está contido. Já está contido. Já está calcificado naquele... Isso. Só que tem um problema. O ideal é que a gente nunca desenrole os arames. Tá. Cortar o arame, porque nessa de desenrolar o arame, você começa a machucar as gemas novas e você pode quebrar o galho. Tá. Então a gente pega um alicatinho, tac, 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 tac. Vai por seções menores e tira. Com paciência. Sabe aquele sabadão que você não tem nada para fazer? Sei. Você pega um celular, põe a musiquinha que você gosta, pega uma cervejinha, pega um tereré, quem gosta, chimarrão, e aí você vai lá tirar os araminhos da planta. Porque demora, viu? Demora. Demora. Ó, eu já tenho a minha, mas desta sua sessão de coleção aqui, qual é a tua predileta? Fala, essa aqui... Aí você me pegou, hein? Fala baixo, ninguém vai ouvir. Pior que se eu falar vai parecer mentira. Mas eu sou apaixonado por todas. Ai, meu Deus. Mas isso é a máxima de quem ama planta, Mas, cara. Cara, é porque, por exemplo, quando você senta com essa planta aqui e você contempla, você aprende a arte da contemplação, você cria um vínculo, um amor, que você fala, caracas, velho, o que essa planta já passou na minha mão? Da onde que ela veio, o que ela era? Tá bom. Tá, qual que é do momento? A do momento? Do momento. Esse piteco aqui. Ah, tá bom. Esse cara aqui. Mas ele chama, né? Ele tá pedindo, esse, né? Ó, já me ofereceram 70 mil reais nessa planta. Eu falei, não tenho coragem. Mas muito legal. Putz, que aulão. E eu tava vendo antes de você chegar, né, que você tem ali o banner que explica. E os estilos. Os estilos, eu era apaixonado por florestinha. Sim. Aí eu saí do banner e bati ali na florestinha. Vê se isso na florestinha, gente. Muita gente fica pensando que isso aqui é difícil de fazer. Não é difícil, só precisa ter disciplina de regar todo santo dia. Para você fazer um bosquezinho desse aqui, você vai precisar de número ímpar de plantas, aqui tem 9 se eu não me engano, e você vai juntar as plantas, amarrar por baixo e fazer o seu bosque. Porque é um misticismo japonês, o par da azar, eles falam. Ah, é legal. E realmente aqui é quase zero substrato. É bem pouquinho, porque se a gente deixar muito substrato, ela cresce igual uma louca desvairada.
Aqui, por que o vaso do bonsai ele é pequeno? Para que a raiz ela não cresça muito rápido. Fique contida. Fica contida. Aham. Então a gente entra com adubação orgânica, que é bem pouquinho adubo, para manter ela saudável e forte. E pouco substrato e vaso pequeno. Que legal. Não, maravilhoso isso. Isso aqui é uma bougainville, né? A tal da primavera, que é nativa do Brasil. Exato. Faz um sucesso na Grécia, no seu... mas é bem brasileira também, né? E fácil de cuidar. E fácil de cuidar. Muito fácil. Você falou que de 10 estacas dá quanta? Dá umas 12, 15, pelo menos. De 10 dá 15. Isso aqui é praga, gente. Você corta um galinho, põe na areia ou põe na terra, ele enraiza. Não tem como não enraizar isso aqui. E essa aqui, ela veio de pequena e virou um bonsai, ou você já pegou ela na ideia de já viu um tronco maior e enraizou um tronco maior? Na verdade, isso aqui eu peguei de um grande amigo meu, que ele produzia. Isso aqui é a Primavera Pink Pix. Tá. Ela não é aquela da folhona grande. Era pequenininha, dá pra ver. É bem pequenininha. É. Mas, meu, Primavera tem muitas espécies. Essa aqui é uma delas. Aham. E aí ele tava com essa planta no balde lá. Eu falei, ô Lorídio, você não quer me vender essa planta não? Ah, mas pra que você vai fazer? Eu falei, vou fazer bonsai. Tó. Aí eu virei. Mas legal. ela era um tocão bem grande. A gente decepou mais embaixo. Aham. E lembra que eu falei da conicidade? Ó, a gente tá construindo a conicidade dela. Ó. Aqui tá, o ápice tá ficando mais gordinho. E aos poucos vai conseguindo a conicidade. Meu amigo, isso aqui é São Paulo. São Paulo. Isso aqui é a ABC do bonsai. Capital. Capital, Zona Leste de São Paulo. Zona Leste. Eu falo Zona Leste. Zona Leste. Que é longe pra caramba. Perdidos. Cara, isso aqui é tudo que é, tá à venda, tem coisa de cliente. O que é esse espaço aqui? Aqui tem de tudo. Tem plantas à venda, plantas da coleção, tem hotel, tem hospital. Às vezes a pessoa não soube cuidar, a planta tá morrendo, eu traz pra cá que eu cuido pra você, a gente recupera ela. Tudo aqui só o pleno. Só o pleno. Você vê que não tem sombrite, não tem nada. Então assim, é uma coisa que a gente também viu lá no Kojima, mas que a gente precisa sentar a ideia de que bonsai é árvore, certo? Exato. E árvore são poucas as de meia sombra. Né? A grande... Por que o pessoal mata muito bonsai? Porque eles não entendem que o bonsai ele é uma árvore. Árvore precisa do quê? Sol, muito sol, chuva, vento, frio, geada. Normal. Então assim, a pessoa às vezes, ai, meu bonsai tá com frio, leva o bonsai para dentro de casa. Isso, o frio faz a planta reconhecer as estações, faz ela ter saúde, fechar o ciclo anual dela. E aqui, assim, qual que é um campeão de vendas? Campeão de vendas? Ah, tem vários. Ó. O piteco é uma nativa muito vendável. Tá. Eu vivo fazendo essa planta. Esse cara aqui, para você que quer começar a fazer bonsai, gente, chama-se ligustrinho. Isso aqui é um trator. Você pode errar na poda aérea, você pode errar na poda de raiz, você pode fazer tudo errado na hora errada que ela não vai morrer. Ela é generosa. Ela é generosa. Ela e a caliandra. A caliandra rosa também é outra planta muito forte. E é linda, né? Linda demais. É linda, cara. E assim, não começa com espécie difícil. Por exemplo, junípero. O pessoal quer começar, é a mesma coisa de você vai dirigir carro e você já entra numa Ferrari. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque você vai pisar, o negócio vai sair doido maluco. E aqui, por exemplo, tem essa caliandra aqui, acho que não sei se é 7 anos. Isso, 7 anos de idade. 7 anos. Qual é o valor dela, por exemplo? Cara, varia. As de 2 anos está na casa dos 100, 120 reais. As de 7 anos você vai gastar aí em torno de 700, 600 reais. Quanto mais tempo e mais cultivo, vai ter um outro custo. Mas... Sim, é porque são anos de cuidado, né? São 7 anos para a planta ficar desse jeito. Certo. Então o pessoal às vezes tem um mito de que o bonsai é muito caro. Não é. Mas você imagina você cuidar de uma planta 28 anos. Quanto você cobraria para cuidar de uma planta 28 anos? Acho que não dá para valorar dessa maneira. É difícil. É difícil, né? Ó, essa daqui dá um rolo, gente. Eu faço stories dela, o pessoal fala, vamos fumar esse bonsai aí, meu Deus do céu. Gente, não é droga, tá? Não é maconha. Mesmo que agora a maconha tá liberado, né? Mas... mas isso aqui é um Acer japonês, é uma planta que vem do Japão. Né? Inclusive ela tá dando sementinha, olha que lindo, isso aqui é difícil, hein?
Isso aqui é raro de ver. A cerejeira tava com cereja ali, aqui tá com sementinha. É pra você ver como é que a gente cuida das plantas aqui, bem cuidadinho. Elas estão falando bom dia, jardim onírico. Né? As de 2 anos são essas aqui, ó. Olha que belezinha. Fofinha. 2 anos de idade. Esse é o junípero. Esse é o junípero. Mas aí a gente tem outras espécies, por exemplo, o jasmim anão, que é muito cheiroso quando dá flor isso aqui. É verdade, é verdade. Para quem mora em apartamento, quando isso aqui solta um cheiro a flor dela, gente, cheira o apartamento inteirinho. Que legal. Aqui, Mac, ó, uma primavera. É uma primaverinha. Essa aqui tem, acho que 3 anos. 3 anos? 4. 4 anos. 4 aninhos. Que legal. A primavera é muito sem vergonha. Você vê que ela tá num vaso com pouco substrato e olha a quantidade de flor que tá vindo. De flor que ela dá. De braquias. E essa aqui é aquela folha a pixie mesmo? Ou não, essa aqui é a maior zona. Já a maior zona. É a normal. Tá. E aí isso é interessante, a gente viu lá com o Wilson, né? A história do ser pouco substrato, a gente tem que sempre estar muito bem atento à adubação. Sim. Porque ela não consegue tirar dali o que ela precisa para os próximos anos. Então a gente tem que aportar. É outro ponto que a pessoa que vai fazer bonsai tem que entender. A árvore na natureza, ela vai buscar o nutriente dela. Ela sai e ela acha. Aqui ela está confinada, então você que vai colocar a comidinha para ela. Esse aqui é um porta-adubo que você vai enche ele, coloca aqui e toda vez que você regar, você vai deixar a água cair e vai soltando o nutriente para a planta. E vai para baixo. Passou 5 meses, você vem, tira esse adubo, coloca um novo. Porque aqui esse é o osmocote, é o basacote, enfim, que são de liberação lenta. E você tem aqui o orgânico, é isso? Esse é o orgânico. Tá. Esse aqui é um adubo que fica 6, 7 meses adubando. Ó, tá vendo? Esse aqui é um saquinho já quase vazio. E aí, a hora que regar, rega em cima dele, geral. E ele vai soltando. Aquele caldo bem escuro, aquilo ali é um banquete para a planta. E você com um olhar de especialista dessas 2 bancadas aqui, qual que te chama a atenção? Você fala, putz, esse aqui tá legal. Mas dessa bancada? Vem cá. Essa aqui já tá praticamente formada, ó. É uma pitanga. Pitanga, é uma que pitanga. legal. A frente dela tá aqui. Agora ela vai formar mais um pouco de copa. Tá. Então ela já tá pronta para ir pro vaso praticamente. Um vaso menor, mais baixinho. Você vai colocar ele no vaso menor. Um vaso menor. Por que você desenvolve ele nesse vaso? Para poder ter mais espaço para raiz. E aí, ela dá uma concentração. Aí ela cresce mais rápido. Tá certo. Sabe qual que é o mito que as pessoas acham? Que o bonsai no vaso ele vai engrossar. Não vai, gente. Não vai. A gente pega a mudinha, planta no chão, deixa crescer por 6, 7, 8 anos, depois corta o torrão, vai diminuindo o tamanho dos vasos até chegar no vaso definitivo. Que legal. Então no vaso de bonsai ele não vai crescer mais. Essa aqui eu quase apanhei lá no CEAGESP. Por quê? Porque eu fui comprar a muda lá e aí ela tinha uns 3 metros de altura, né? E aí o que eu fiz? Pedi pro cara, você não tem um serrote aí? Tenho. Aí quando eu comecei a serrar a planta, que só sobrou o toco, o japonês falou, tá louco? Que tá fazendo planta? Tantos anos cuidando de planta. Falei, não, calma. Ele, não, calma, quem matou planta? Eu falei, não, é pra fazer bonsai. Ele, bonsai é mais caro, né? Eu falei, não, já paguei já. Porque o bonsai é o seguinte, você pega uma planta grande, decepa, aí ela começa a brotar embaixo. Claro. Esses galhos de baixo que você vai trabalhar. Então não tinha nenhum galinho quando eu trouxe ela do CEAGESP. E que ela vai escolher aqui qual galho vai ser campeão mundial para continuar? Aqui, ó, esse geralmente o mais alto. Tá vendo que a gente está formando esse ápice aqui, ó? Esse broto que tá vindo aqui, agora a gente deixa crescer para engrossar mais um pouquinho. Tá. E aí no futuro esses aqui vão sair? Não, a gente só fecha, aqui ele já está praticamente formado. Já está dando a copa ali. Isso. Então esse cara a gente vai jogar para cima um pouquinho, no arame, e vai trabalhando. Olha outra técnica aqui. Adoramos técnica. Ninguém conhece praticamente. Criar o galho no bonsai. Como assim, criar o galho? Porque às vezes a gente decepa a planta, mas ela não sai o broto na onde a gente quer. Aí você pega um galho, você faz um furo no tronco, transpassa ele, meu Deus, e aí você cria o galho. Aí depois que esse galho começa a crescer, ele começa a absorver pela casca, e você corta onde ele está entrando e aqui fica vivo. Qual que é o nome dessa técnica? Transfixia. Ele sai daqui, ele desce, continua, entra nesse buraco e sai desse lado aqui, ó. Vou virar para você ver. Sai desse lado aqui. Chega uma hora que esse buraco ele fica muito pequenininho, porque esse cara começa a puxar muita energia. E aí aonde a planta começa a puxar a energia, a seiva,
dessa casca aqui. E a transfixia é furadeira. Uma furadeira. Você transpassa mesmo, de um lado ao outro. Você fala, vou criar. Safaducho. Safaducho. É mais ou menos parecido com a técnica do enxerto. Tá, onde o pessoal cria o galho. Que legal. Ó, ela não queria sair um galho aqui de jeito nenhum. Eu peguei um galho daqui de cima, ele entrou por aqui, saiu por aqui, ó. Aí quando você tira a pasta, a massa, ó, dá pra ver. Que loucura, cara. Meu caro, quem é bom faz ao vivo. Faz ao vivo. Ou faz gravado no YouTube. Né? A poda, ela tem que ser feita constantemente. Porque como o nosso vaso, ele é limitado, se a gente deixar a planta ficar muito grande, muito desvairada, ela vai necessitar de muita água. Então você vai ter que regar 2, 3, até 4 vezes no dia. Então, No dia? No dia. Quanto mais copa, mais água a planta precisa. Claro, tem mais. Então a gente vai podando para quê? Para ela ficar no shape, para ela nunca perder a silhueta dela, que nem vocês estão vendo aqui. E para que ela não fique também sofrendo, porque vai que eu esqueço de regar ela 2, 3 vezes no dia. Ela vai desidratar. Essa espécie aqui é um Acer Arthropurpureum e ela é vermelha desse jeitinho aqui. O ano inteiro? O ano inteiro. Não é só no frio? Não. E aqui, você estava me falando dessa jabuticabeira aqui, que é uma outra técnica, é isso? Isso. Conte-nos, está O que carregado. acontece? A planta, geralmente a gente pega o toco. Tá. E aí ela emitiu algumas brotações. O que eu fiz? Aí eu deixei crescer bastante os galhos, ó, esses dois aqui, por exemplo, mais esse daqui. Tá. E aí a gente zera. Para fazer o que a gente fez com a pitanga lá embaixo, para ela ficar cabeluda de novo. Tá. Aqui a gente vai escolher um broto. Esse cara, como eu preciso que ele engorde, a gente não poda muito. Tá. Esses a gente deixa podado. E ó, dá pra comer, viu? Dá pra comer. E a passarinhada também adora. Adora. Aqui. Isso aqui, ó, é tudo sabiá, enchendo os paciência. E pra quem acha que jabuticabeira é muito hiper fresca, com poda, não é tão, né? Nada. Jabuticaba, a única coisa que a jabuticaba não gosta é que fica mexendo na raiz dela. Ah, na raiz. Então, tá. trabalhou raiz, pelo menos 2 anos sem mexer na raiz de novo, porque senão ela mingua. Tá. Ela não aguenta. Muito bom. Ó, tem até umas amoras aqui, ó. Tem que aproveitar que os passarinhos deixou, Aqui, vou pegar aqui, ó. que eles não deixam comer, não. Não deixa. É bom, hein? Adoro a bora. Você gosta de amora? Adoro. Vou contar pro seu pai que você namora. Essa é velha, hein? Essa eu não vou cortar. Você me olhou com uma cara, nossa, que piada cretina essa. Meu. Não, essa é nível Marcel. Nível Marcel Alamanda Paisagismo, um beijo, meu querido. E com essa reverência ao mestre Miyagi, eu agradeço o mestre McDonald. Oh, obrigado, cara. Mas antes de finalizar esse episódio, meu caro, que você, para você, fosse começar o teu primeiro jardinzinho onírico com bonsais? Com bonsai? Como que você começaria, cara? Com que espécies? Olha, se eu fosse falar para o McDonald lá atrás, eu ia falar para ele, não compra qualquer planta. Tá. Por exemplo, eu desenvolvi um kit, não é querer vender, tá, gente? Esse kit chama Kit Meu Primeiro Bonsai. Ele vem a muda, ele vem o vaso, ele vem as ferramentinhas, a terra. É um atalho. É o kit. E é uma planta fácil de cuidar, que ou é ligustrinho ou é caliandra. Tá. Então começa pelo Kit Meu Primeiro Bonsai, depois procura um curso de bonsai, porque assim você vai começar do jeito certo. Muita gente começa, mata a planta e por falta de conhecimento aí pensa que o bonsai é difícil. Não é difícil. É mais fácil do que você imagina. Só precisa ter disciplina. Todo dia botar água nela até sair por baixo, acabou. Não, e você é a prova de que uma pessoa hiperativa consegue ter bonsai. Pois é. Logo eu ainda, acelerado no giraia. E aqui uma contemplação. Ah, esse aqui é um ligostrinho. Ligostrinho. Olha o nebari dele, lembra que eu falei pra vocês? Olha as raízes saindo, olha que coisa linda. Maravilhoso. Uma planta que tem 9 anos.
9 anos. 9 anos. Linda, linda. Bom, parabéns primeiro pela tua obstinação e, enfim, disciplina de fazer isso acontecer. Teu negócio, o Volkswagen, que não desculpe, Né? não é? E, bom, sigam a ABC do Bonsai. Se você não segue porque não conhece muito o mundo do bonsai, tem muito conteúdo, né? Toda semana, há tantos anos fazendo isso. Eu já aprendi um monte, estou tomando minhas coragens. Agradeço demais, meu cara. Eu que agradeço a visita. Deixem seus comentários, like, enfim, e sigam o homem, porque ali é aprendizado todo santo dia. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau.